Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast do BNI Ruby de Bragança Paulista. Aqui nesse podcast nós entrevistamos membros, empresários da nossa equipe e convidados também para compartilhar histórias de empreendedorismo. E o nosso entrevistado de hoje, vou até repetir isso, porque todos os entrevistados eles são especiais para a gente. E o de hoje é especial também. Ele é pai da Anne e da Isabelle, esposo da Naomi, é cozinheiro nas horas vagas, adora vinhos e ele tem o Pupi, um Yorkshire, que é um cachorro muito simpático e que dá risada, gente. Ele chegou a atuar na indústria automotiva como engenheiro de processos, mas hoje já são quase 10 anos como sócio e diretor comercial na Seminari Arquitetura. Seja bem-vindo, Rafael Seminari. Obrigado, Renata. Obrigado por estar aqui, pela oportunidade de estar no podcast aqui do BNI Ruby. Queria agradecer a todos que estão assistindo também. É um prazer estar com vocês aqui nesse episódio do podcast. A alegria é nossa de ter você aqui para compartilhar a sua história de empreendedorismo, né? Sua experiência nos negócios. Rafael, conta pra gente sua história, se apresenta para os nossos ouvintes. Vamos lá, como você comentou, né, eu comecei minha história na empresa automotiva, né, eu sou formado em engenharia de controle e automação pela Unicamp, né, engenharia mecatrônica, então eu trabalhei 10 anos na indústria automotiva, né, e lá eu sempre fui engenheiro de processos, depois gerente industrial, eu sempre estive trabalhando realmente com uma linha de produção, né, buscando formas de tornar os processos mais eficientes, né. E em 2017, né, final de 2017, eu estava com a Anne, ela ia fazer 2 anos, e eu estava num momento de decisão, porque a indústria automotiva eu adorava, era muito legal, era a minha formação, ela tinha me levado a isso, mas eu estava sentindo muita falta de poder passar mais tempo realmente com a minha filha, porque passa muito rápido, né? A gente pisca e parece que ela já está grande, já está correndo pela casa, e foi um momento que culminou também com uma demanda da minha família, no sentido do meu pai e dos meus irmãos, que já trabalhavam na Seminari Arquitetura, e eles precisavam de alguém para tomar conta da área comercial, para ser mais um reforço lá, né? E aí, conversando com a minha esposa, né, a gente chegou à conclusão que poderia ser um momento certo para eu trocar de área, né? A princípio foi uma decisão difícil, porque era realmente a minha formação tinha me levado, e eu estava bem, né, na indústria automotiva, mas quando a gente colocou na balança, né, o peso, né, de poder, hoje, por exemplo, eu posso acordar com as minhas filhas, fazer café da manhã para elas, levar elas na escola, almoço com a minha esposa praticamente todos os dias. Então, quando a gente colocou isso na balança e viu, né, e outra também, né, na indústria automotiva, por mais que fosse muito legal, eu estava trabalhando para a empresa de outros, né, então dando resultado para outros, e eu vi que eu poderia agregar por uma empresa que é da minha família, né? Então isso tudo pesou e eu acabei trocando, né, o trabalho na área industrial para a área de ser empresário, né, junto com os meus irmãos, né, porque hoje eu sou sócio e diretor comercial, e eu acho que foi a melhor decisão da minha vida, né? Hoje estou muito feliz. Tenho a Isabelle também, né? E a melhor coisa que tem é poder estar junto com a minha família, tanto no trabalho quanto mais tempo em casa. E você morava em Campinas ou em São Paulo? Essa indústria ficava onde? Eu me formei em Campinas, né? Então meu primeiro trabalho foi lá, estagiando na Bosch. Depois que eu me formei, eu tive a oportunidade de trabalhar em uma empresa que tinha uma unidade em Bragança, uma em Atibaia e outra em São Paulo. Então eu ficava muito na estrada, porque a gente fazia implementações de linhas dentro de outras empresas, então eu estava viajando muito, né? Então eu morei 2 anos em São Paulo também, porque a minha esposa ela é médica pediatra, né? E ela fez residência lá no HC, lá em São Paulo. Fiquei 2 anos com ela morando lá, porque eu já estava viajando, então a gente decidiu realmente ficar mais perto do trabalho dela, e eu que me virava mesmo, pegando, né, o carro e ficando 4 horas por dia, às vezes no trânsito, né? Então eu trabalhei em várias empresas, em várias áreas, até que a gente decidiu voltar para Bragança. E o que pesou muito no voltar para Bragança é que a gente ainda não tinha filhos, quando a gente estava em São Paulo, e eu tinha certeza que eu queria criar os meus filhos em Bragança, porque a minha infância aqui foi muito boa, né? E eu queria, de qualquer jeito, estar aqui para dar essa mesma infância, essa mesma tranquilidade que a gente tinha nessa cidade que é maravilhosa aqui de Bragança Paulista.
Verdade, né, Rafael? Você mudou para Bragança muito pequeno, né? Com 7 anos? Sim, nós éramos de Santo André, né? Minha família Aham. era de lá. E com 7 anos eu vim para Bragança. Né? Quem já conhece, né, o espaço lá da minha mãe é uma chácara na beira da represa, que a gente saiu de uma casa no meio de um bairro de Santo André, com aquele ar poluído, com aquela, né, um local que não era bom para viver. Inclusive, a gente tinha muito problema de saúde, Renata. Né? São mais 2 irmãos, né? Então, nós tínhamos problema, né, rinite, sinusite, bronquite, tudo Todas que as é it ites. da vida a gente tinha, e muito era por causa do clima. Né? Tanto que o pediatra falava, para os meus pais, né, querem resolver de vez a saúde dos seus filhos? Vão para alguma cidade do interior, né, um clima mais agradável. E quando meus pais começaram a procurar, eles encontraram Bragança, a represa, se apaixonaram, compraram uma chácara e vieram com tudo para cá. E aí, Renata, meu pai percebeu o quanto que essa mudança, né, de Santo André para Bragança trouxe de benefícios para a família dele. Nós tínhamos muito problema de saúde, viemos para uma chácara na beira da represa e praticamente nós fomos curados não pelo remédio, né, não pela medicina ali, mas pelo ambiente que a gente vivia. E isso realmente impactou ele, tanto, obviamente, né, que pais com filhos doentes é um perrengue. Hoje eu tenho as minhas filhas, né, eu não consigo ver elas doentes que eu já fico junto. Então, meus pais, vendo os filhos por uma mudança de local que vivia, ficar melhor de saúde, isso teve um impacto gigante no meu pai como profissional também de arquitetura. Foi muito importante também para a sequência da Seminária Arquitetura. Depois eu vou falar um pouquinho mais também. Tá bom, segura um pouquinho aí. Bom, Rafael, quando você veio para a arquitetura e engenharia de edifícios, né, de residências, você percebe uma mudança drástica, assim, nesse período ou não? Ainda não deu tempo de perceber alguma transformação muito significativa? Olha, quando eu comecei na Seminária Arquitetura, né, para assumir uma parte comercial, né, a diretoria comercial, Bragança Paulista eu percebi que era uma região muito aquecida, né, porque são muitos condomínios de alto padrão. Então, pela arquitetura que nós fazemos, estava totalmente encaixada com o mercado daqui e estávamos indo muito bem. Eu percebi uma mudança considerável com a passagem da pandemia, do Covid. Eu percebi muita gente de São Paulo que estava acostumada a viver em apartamentos que, teoricamente, eram muito bons para a vida que eles tinham, e o lockdown fez as pessoas olharem mais para aquele ambiente que eles estavam confinados, sem poder sair, né? Porque São Paulo é muito bom quando você pode usufruir de toda a infraestrutura que tem. Os condomínios de alto padrão, com áreas de lazer incríveis. Quando você fica confinado dentro de um ambiente pequeno, de um apartamento, mesmo que seja um apartamento grande, mas confinado, isso começa a incomodar. A gente viu uma busca muito grande das pessoas de saírem daqueles ambientes que a princípio eram muito bons, mas que para a saúde e bem-estar das famílias deixou de ser. E mesmo as famílias que já estavam no interior, nós percebemos muito mais busca em questões relacionadas à saúde e bem-estar, que era o que meu pai sempre buscou na arquitetura dele, mas às vezes as pessoas buscavam mais um arquiteto para ter uma casa bonita, do que para ter algum benefício do ponto de vista de saúde. Essa busca agora por bem-estar, as pessoas começaram a dar mais importância para os conceitos que deveriam ser o mais importante na arquitetura e antes não eram e passaram a ser. Então a gente viu que todo esse foco que a gente tinha começou a fazer muito mais sentido, as pessoas darem muito mais valor a uma coisa que nós já sabíamos que era super importante, nós passávamos isso para o nosso cliente. Mas isso começou a ser buscado. As pessoas começaram a perguntar sobre isso, né, na arquitetura, que antes isso não existia. Então, como eu faço esse primeiro atendimento do cliente, eu percebi muito essa diferença. Quando eu falava de bem-estar e saúde na arquitetura, as pessoas, nossa, era isso que eu estava buscando. E isso não acontecia tanto antes. Muito bom, então vamos aproveitar que a gente já está nesse assunto e aí você pode falar do selo HBC, que é uma exclusividade da Seminari, Health Building Certificate. Essa é uma certificação que nós somos pioneiros aqui na região, né, em
então ela está disponível para os arquitetos, mas nós somos pioneiros e únicos da região a ter o selo Casa Saudável, né? Então esse selo é o HBC que trouxe, né? Então o meu irmão, o Rodrigo, né, ele é formado na USP, né, em arquitetura e urbanismo, e ele buscou, porque como ele sempre trabalhou, né, por influência óbvia do meu pai, né, ele se formou e veio trabalhar com meu pai na Seminária de Arquitetura, e ele já absorveu toda essa forma de trabalhar do meu pai em buscar saúde, buscar bem-estar, buscar formas diferentes de trazer mais satisfação para as pessoas dentro da casa. Quando ele entendeu e teve o primeiro contato com essa certificação, ele olhou para o meu pai e falou: pai, a gente precisa disso porque já está totalmente alinhado com a nossa cultura. Então, nós precisamos buscar isso porque é uma forma de eu aprender mais a como entregar isso para o nosso cliente. Então, ele fez os cursos, fez as provas e hoje ele é um profissional certificado pelo HBC e nós conseguimos trabalhar dentro desse conceito para entregar casas diferentes e que tragam mais saúde e bem-estar para os nossos clientes. Muito bom, Rafael. Realmente a Seminari é uma empresa diferenciada nesse mercado. A gente vê que o trabalho de vocês é incrível mesmo e entrega saúde e bem-estar para as pessoas. Você teria uma dica para dar para o Rafael que estava começando a empreender lá atrás? Obrigado, né, pelo elogio à Seminari. Eu tenho sim uma dica. Eu acredito que quando eu comecei, até um pouco antes de vir para a Seminari, né, eu já percebia isso, mas estando como empreendedor, né, você começa a sentir muito mais o peso, às vezes, de algumas decisões. E o que eu falaria para esse Rafael que começou a empreender é para dar menos peso aos erros, né, porque eu acho que os erros, eles servem, hoje eu vejo que os erros servem para você aprender, né, e eles são algumas pedrinhas que vão aparecendo ali no caminho que você passa por elas e você aprendeu e provavelmente você não vai tropeçar nela de novo, né. E eu percebia que antigamente cada pedra que eu tropeçava parecia que eu estava carregando na mochila, né? Eu pegava ela e colocava na mochila, ia levando e ficando cada vez mais pesado, né? Na hora que eu percebi que os erros não são um peso e são sim um aprendizado, que eu deixei essa mochila para trás, a gente consegue seguir a caminhada mais leve. E isso é uma coisa que se eu pudesse falar para o Rafael lá de 10, 20 anos atrás, talvez eu teria seguido mais leve desde lá. E tem também a maturidade, né, Rafa? Então, com isso a gente vai percebendo, né, vai ficando mais velho, né, se torna pai, mãe. Com certeza. Então, realmente, quem não erra não aprende, né? Sim. Qual que você acredita ser o maior desafio para o mercado de arquitetura, né, e construção aqui da nossa região assim, vocês atendem uma região mais ampla, né? Não só Bragança, né, Rafa? Sim, projeto de arquitetura, meu irmão e meu pai falam que a gente pode atender qualquer lugar do mundo, na verdade, Sim. né? É só entender a particularidade de cada lugar, mas os conceitos principais de arquitetura são universais, né? Um desafio grande que eu percebo hoje, né, que é dos últimos anos, né, que é esse tsunami que a gente fala de informações que as pessoas estão recebendo, né? E que tem muita informação boa, muita informação certa, mas também tem muita informação errada chegando, né? E quando nós vamos fazer os projetos e depois também a parte de construção, acompanhar essa obra com o cliente, nós percebemos que antes de informar, primeiro nós precisamos desconstruir um conceito que às vezes foi criado errado por essa quantidade de informações que todas as pessoas têm disponível, né? Então, isso às vezes atrapalha um pouco, mas não deixa de ser também uma oportunidade, porque nós podemos usar, né, esse podcast. É uma forma também de estar informando, né, as pessoas com a informação que a gente acredite ser mais útil, mais interessante para a vida das pessoas, né? Então, esse é um desafio que a gente vê realmente muito grande. Eu, como sou comercial, faço o primeiro atendimento do cliente, né? Então, quando ele chega, às vezes são algumas dúvidas, ou então se eu vou passar uma informação, tem alguns questionamentos, que a gente percebe que às vezes chegou de forma errada para elas. Mas faz parte, a gente está aqui exatamente para isso, né? Eu vim para seminário para fazer esse papel. Romper alguns preconceitos ali, com né? certeza, com certeza. Bom, Rafael, a Seminari, ela tem uns pilares, né? Que são a tecnologia, a sustentabilidade,
o bem-estar e a saúde, que a gente já falou um pouquinho sobre o selo HBC. Então, vamos falar agora especificamente da sustentabilidade. Como que é desenvolvido o trabalho da Seminare com foco na sustentabilidade? A sustentabilidade, Renata, eu sei que muita gente imagina que seja apenas a questão de energias, né, fontes de energias renováveis ou reaproveitamento de água, da chuva. Então, a sustentabilidade ela não está apenas na redução de utilização ali, né, de recursos naturais, água e energia. Na construção, ela está ligada desde o projeto, né, porque assim, um projeto bem feito, ele vai garantir, por exemplo, um uso energético, na verdade, mais consciente, né? Então, por exemplo, uma janela na posição certa, um isolamento térmico bem feito numa casa, a forma da cobertura, né? Hoje a gente, né, pode usar telhados verdes, pode usar vegetação para dar melhor cobertura. Então, desde o conceito do projeto até, por exemplo, a forma de colocar a casa dentro de um terreno, a posição dela, assim, são muitos conceitos que vão impactar depois para você poder falar que a casa tem realmente uma sustentabilidade, né? Os tipos de materiais que você usa para reduzir os resíduos que vão ser gerados na casa, né? Então, assim, depois até mesmo a manutenção, produtos para manutenção da casa, produtos de limpeza que você pode ou não usar, né? Então, assim, o HBC, o selo Casa Saudável, ele fala muito disso. Ele pega em todos os pilares, desde a concepção do projeto até a manutenção da casa, e sempre com foco na sustentabilidade, né? Por isso que quando a gente utiliza o selo Casa Saudável, quando a gente está falando, é uma casa que seja saudável para a família, sim, mas também uma casa que seja saudável, que tenha integração com a natureza que está ali disponível, né? Então, sustentabilidade, quando a gente fala em arquitetura, é muito complexo e envolve desde a concepção do projeto até a execução final e manutenção. Então, realmente, é muita técnica que está envolvida, por isso que eu sou muito fã do meu irmão, do meu pai, né, que fazem esse serviço de arquitetura e eles conhecem muito sobre esses conceitos. É um trabalho fantástico. Você prefere que chegue para você um cliente que ainda está pensando em comprar o terreno ou aquele que já comprou o terreno e quer construir? Boa pergunta, excelente pergunta. Na verdade, nós gostamos, né, o cliente chegando da forma, né, na hora Sempre que quiser bem-vindo. chegar, sempre bem-vindo, mas é muito legal quando o cliente ainda está em dúvida sobre o terreno, né, porque a escolha do terreno pode ter bastante impacto a depender do tipo de casa que você quer ter, Renata, por exemplo, né? Então, às vezes eu faço uma pergunta para você no sentido de que você prefere uma casa mais fresca, mais quente, mais fria? Você gosta mais do inverno ou do verão? Né? Tem terreno que ele vai estar numa posição do sol, ele vai ter mais incidência do sol da manhã ou mais incidência do sol da tarde. Ele vai estar mais protegido do vento ou menos protegido do vento. Então, na hora que eu converso um pouquinho com você e entendo que tipo de casa que você quer, o que é viver bem para você, o que a sua família gostaria de ter na casa. E se você tem algumas opções de terreno que, a princípio, para você, Renata, pode ser tudo igual. Bom, eu estou com 3 terrenos, os 3 têm X metros quadrados, os 3 têm declive ou aclive. É tudo igual, está o mesmo preço. Eu falei, não é tudo igual. Se você gosta mais de uma casa deste, né, que você quer isso na sua casa, esse terreno vai ser o mais assertivo para você. Né? Então, eu gosto bastante de poder ajudar. Inclusive, é um serviço que a Seminare presta, esse de auxílio na escolha do terreno. Né? Mas óbvio que se você já chegar com o terreno já comprado, eu não vou chegar e falar que o seu terreno não é ideal. Na verdade, o Rodrigo e o Vicente, que são os arquitetos, eles vão conseguir entregar a casa da forma que você quer, com os conceitos que você quer, dentro do terreno que você já tem. Óbvio que é mais desafiador se você pegar um terreno que não era tão próprio para aquilo, não era o terreno perfeito para aquela casa. Mas é o desafio, eles estão ali para isso. Né? Eles vão fazer um estudo ali e vão fazer com que as características sejam adequadas àquele então você consegue terreno. colocar janelas nas faces que são melhores. Se você tem mais frio ou mais calor de um lado, você consegue isolar um pouquinho mais aquela face, usar vegetação, usar os conceitos de materiais diferentes também para te dar a proteção que precisa. Então, realmente, a gente está aqui para isso. Muito bom. Bom, Rafael, então, sustentabilidade, ok,
É incrível o trabalho de vocês nesse sentido. Agora, vamos apresentar um lado da Seminare focado na tecnologia, porque vocês têm algo ali que é muito inovador. Eu já vi, o Rafael vai contar pra gente. Eu tenho que me segurar. Vamos, legal. Então, a tecnologia realmente, né, na área de arquitetura, ela evoluiu muito e dá muito mais ferramentas hoje para o arquiteto trabalhar de forma a entregar realmente o que o cliente quer. E não só entregar, mas conseguir apresentar para o cliente para que ele não tenha dúvidas de que é aquilo que ele quer. Né? Porque a gente percebia antigamente, quando os projetos eram feitos na prancheta e no papel, era muito difícil você conseguir fazer todos os clientes entenderem perfeitamente que o que estava no papel era o que ele queria. Né? Muitas pessoas não têm a facilidade de enxergar o que a gente fala que é se colocar dentro da casa. Fechar o olho e imaginar a casa pronta, você vivendo dentro dela. Só olhando para um papel é muito difícil. Né? Mesmo vendo só uma foto, às vezes você tem dificuldade de perceber se era aquilo que você quer. E o Rodrigo, pela formação dele, né, e por estar em contato com pessoas, né, profissionais renomados aí do mercado da arquitetura, ele está em constante busca do que tem de novo. Como que eu posso agregar com tecnologia, com inovação, para entregar o melhor para o meu cliente, né? E hoje uma novidade que a gente tem, nós fomos pioneiros aqui na região a usar, nós apresentamos os nossos projetos 100% em realidade virtual. Uau! Então o meu irmão, ele usa, o software que ele usa, ele consegue inclusive planejar a posição do sol e a estação do ano que vai ter na casa para mostrar aquele sol da tarde que a Renata falou que gostaria, né? A Renata falou que é apaixonada pelo sol da tarde, pôr do sol. Então ele vai colocar a sua casa nessa posição que você gosta, com aquela incidência do sol, e ele vai te apresentar o projeto, na verdade, você sentado na sua sala. Então imagina que você está dentro da sua casa fazendo, a gente fala que é como se fosse um test drive. Todo mundo que vai comprar um carro não faz um test drive? Você já comprou um carro sem dirigir ele? Como que você vai construir uma casa e investir? É um sonho seu. E se você constrói essa casa e de repente você percebe que você não tinha entendido totalmente o seu projeto? Aí você vai quebrar, você vai gastar mais dinheiro, às vezes não dá mais para corrigir. Então a forma que a gente encontrou para prevenir isso e realmente fazer a Renata entender o projeto dela é colocando você dentro da sua casa antes de construir. Aí você pode olhar, ele te coloca, por exemplo, se você tem uma churrasqueira, perto da churrasqueira, se você gosta de cozinhar, ele te coloca na posição da cozinha mesmo. Imagina você olhando assim, ó, e você, parece que você consegue tocar até. Então isso garantiu, né, reduziu muitos retrabalhos nas obras e muitas pessoas que relataram para mim. Teve um caso de uma senhora que falou que meu filho, meu marido já construíram, mas eu nunca consegui entender os projetos. Eu ia descobrir como que era o projeto depois que já estava a casa pronta, né? Para eu poder falar se eu tinha gostado ou não. Aí a gente, não, mas calma que eu tenho a solução do seu problema, né? Aí eu fui lá e coloquei ela dentro de uma casa, não era a casa dela ainda, porque ainda era uma reunião comercial, né? Falei, posso te apresentar a nossa tecnologia? Eu coloquei ela dentro de uma casa, na posição ali da sala, integrada com a cozinha. Ela começou a olhar, ela fez assim, ela falou, nossa, mas que cozinha bonita, nossa, que legal essa sala. Ela ficou ali uns 10 minutos explorando a casa e foi muito legal de ver como ela, nossa, mas essa cozinha é grande, esse quarto acho que está um pouco apertado. A sensação de tamanho, ela conseguia entender perfeitamente o projeto e é para isso que a gente investe em tecnologia, porque não custa nada mais para o cliente ter essa tecnologia. Nós da Seminare decidimos disponibilizar. Né? Mas depois faz uma diferença gigante no entendimento do projeto para os clientes e inclusive uma experiência que às vezes é emocionante, né? Porque a Renata tem um sonho de fazer a casa dela e às vezes ela está pensando que, nossa, daqui a 2 anos eu vou ter esse sonho realizado, né? Aí eu venho e te coloco dentro da casa, na primeira reunião de projeto. Tem cliente que fica até emocionado, porque fala, nossa, eu achei que só daqui a 2 anos que eu entrar na minha casa e eu estou dentro da minha casa hoje. Né? Então é muito legal, muito emocionante. Incrível. E é o que a gente está usando de tecnologia e inovação na Seminare.
É incrível mesmo, Rafael. Eu estive no escritório da Seminari um dia e me foi apresentada aquela casa na represa, que tinha aquela vista da piscina. Foi uma sensação, acho que eu fiquei falando uau sem parar, né? Até só pegar um exemplo, né, que foi inclusive de uma casa, não essa que você viu, outra casa que a gente fez um projeto na represa. E realmente era um sonho. Esse cliente, ele tinha um sonho que fazia já uns 20 anos que ele estava planejando um dia comprar uma chácara na represa e ter essa casa. E ele comprou, né? Comprou um bom terreno com uma super vista da represa, mas o sonho da casa ainda era distante, porque projeto e capitalizar, conseguir o recurso e construir. E ele nem imaginava que a gente ia apresentar né, na realidade virtual, ele não tinha visto antes. Ele não conhecia a tecnologia. Ele nunca tinha entrado na realidade virtual nem por entretenimento, né, por diversão. Aham. Aí quando meu irmão foi apresentar o projeto, ele falou, então vou colocar aqui o óculos e tal. Aí ele olhou, a princípio ele ficou um pouco, né, resistente ali, não, óculos, né? Ele falou, não, fica tranquilo que é para apresentar o projeto, né? Na hora que ele colocou, eu estava na reunião, porque eu gosto de participar, às vezes, de algumas reuniões de apresentação de projeto, porque eu sei que é legal que a gente vê a emoção da pessoa. E meu irmão, ele faz várias imagens, né, para te colocar em várias situações da casa. E a primeira imagem que estava, ele estava como se fosse na varanda da casa dele, com a vista da represa, que meu irmão consegue colocar, né, a vista real ali. Aí ele ficou olhando, ele até deu uma afastada assim na cadeira, assim, e ficou. Aí meu irmão, eu vou passar a imagem. Ele, não, espera só mais um minutinho. Depois, quando ele tirou o óculos, ele estava com o olho marejado, porque ele falou, nossa, era um sonho meu, e eu tô vivendo ele aqui dentro da sala, né? E então, assim, é muito legal, e realmente a sensação de realidade que você tem dentro do óculos de realidade virtual é impressionante. É impressionante mesmo. Parabéns, viu, Rafa? Nossa, é inspirador, né? Emocionante ver que vocês entregam os sonhos das pessoas, né? Além de toda essa parte técnica, né, complexa que envolve o processo. Agora, Rafa, ok, você apresentou essas vantagens, essas coisas incríveis, e você, como faz o primeiro atendimento, você apresenta todos esses diferenciais para os clientes, né? E aí eles já devem falar, ih, mas então isso vai custar caro? Uma pergunta que todos fazem quando entram no escritório, porque é óbvio que quando você decide fazer um projeto arquitetônico, você está pensando na construção, obviamente, né? Então eu sou muito questionado sobre o custo da construção em si, né? Porque você precisa planejar desde o projeto, né? A questão do planejamento orçamentário, então fazer um projeto buscando um custo-benefício melhor, ou um projeto mais ousado, né? O projeto tem bastante impacto no custo. Mas um detalhe que eu costumo falar para todos os clientes que estão fazendo essa área da comparação, né, entre escritório, arquiteto, escritório 1, escritório 2, eu falo que o projeto arquitetônico é a única coisa que você não vai mudar na sua casa. Né? Porque se você escolhe um piso que você enjoa, você pode trocar o piso, certo? Se você escolher uma cortina que você não está mais, né, a pintura da casa, a textura, quase tudo na sua casa você consegue trocar. Um sofá, uma cama, pintura, tudo você consegue trocar. O projeto, não. E quando você compara o valor de um projeto arquitetônico perto do valor da casa em si, é um percentual tão pequeno para a importância gigantesca que ele tem. Sim. Né? E a gente vê muito o que acontece quando a pessoa às vezes decide em não dar importância ao projeto arquitetônico. Nós vemos muitas patologias nas casas ou problemas que levam depois impacto na saúde. Uma casa com muita umidade, uma casa que vai ter bolor, uma casa que vai ser muito fria ou vai ser muito quente. E as pessoas não entendem que isso é consequência de um projeto arquitetônico que não foi muito bem feito, que não foi muito bem pensado. Né? Então, como é meu pai e meu irmão que fazem o projeto arquitetônico, às vezes antes de chegar em você, Renata, cliente, eles já fizeram umas 3, 4 versões diferentes do projeto, discutindo entre eles, para dar um melhor resultado para o cliente. Olha o que tem de valor agregado nisso, interação. Né? O meu pai, já com 40 anos aí de experiência, pelo menos, em projetos arquitetônicos, o meu irmão também, desde que se formou, já
estava fazendo uma conta esses dias, são mais de 500 mil metros quadrados projetados ali, né? Então, é muita experiência para entregar realmente esse valor para o nosso cliente. E faz muita diferença. Tenho certeza. Aqui em Bragança existe muito problema, né, de umidade, algumas casas geminadas ali, principalmente naquela região do Jardim Europa, Isso né, que que eu ia as comentar. casas são todas... Quando meu pai chegou em Bragança, lá em 92, Hum, né? Então, a maioria das casas eram em bairros que não eram condomínios, com terrenos mais amplos, com os uhum, recuos. Recuo é o espaço que existe entre uma casa e outra, né? aham, O Jardim Europa, por exemplo, é um exemplo, você tem as casas muito encostadas umas nas outras, né? uhum. E aí o que acontece? Você tem pouquíssimo planejamento, as casas ali não eram feitas, acredito, né, assim, nem por arquitetos, às vezes Nem devia era... ter projeto, né? Então na verdade era só alguém assinava a planta para fazer a construção, para aprovar na prefeitura e É. vamos seguindo assim, sem imaginar o impacto que teria depois. Aí você pega uma família que está vivendo numa casa dessa, que começa a realmente ter problema pulmonar, Uhum. problema, às vezes até de depressão, Rê. Não, Que uma pessoa imagino. que não está recebendo a luz do sol, o HBC ele tem um slogan que é a natureza é o padrão, né? E quanto Uhum. mais você conseguir aproximar o ambiente de dentro da casa do ambiente que você tem na natureza, com relação à iluminação natural, renovação do ar, melhor você vai ter de saúde. Mas se você pega uma casa que ela não tem iluminação, então ela é escura, ela é fria, ela tem umidade, começa a ter bolor, mofo, que saúde que vai ter uma família dentro de uma casa dessa? Sim. Né? Então a gente realmente vê bastante casas hoje que têm problemas e as pessoas... É interessante como as pessoas elas falam que tem problema, mas elas não entendem da onde. Eu não sei por que a minha casa tem esse problema. Eu sei, né? É porque a casa, na verdade, ela está projetada no lado errado. As janelas estão viradas para o lado errado, não Uhum. vai pegar sol, não vai... Então, é impressionante a gente que conhece conseguir ver todos esses problemas causados por uma ausência de projeto arquitetônico ou por um projeto de arquitetônica feito de uma forma errada, né? Então, por isso que a gente insiste tanto para que as pessoas, né, realmente invistam num projeto arquitetônico, porque você está investindo na sua saúde. O que você não gasta, e é pouco em percentual para a É, construção, o que você não gasta no projeto arquitetônico, capaz que você gaste em médico depois. É impressionante, mas pois é é, verdade. é mesmo. Pois é, então precisa ter um trabalho, né, de conscientização com as pessoas. Mas eu acredito, assim, com o seu ótimo atendimento, as pessoas deem esse valor e compreendam, né, a importância do trabalho de vocês. Sim, eu percebo que quando a gente explica, né? Porque o que acontece é isso, as pessoas, na verdade, elas não sabem que o projeto arquitetônico é tudo isso. Eu percebo que a maioria acha que eu vou contratar um arquiteto para ter uma casa mais bonita. É impressionante como a arquitetura É, está ligada à estética no conceito geral, né? Mas, na verdade, a arquitetura é muito mais que isso, óbvio, para os profissionais que buscam isso, né? Eu tenho certeza que tem muitos profissionais que acabam levando mais a arquitetura para a questão estética mesmo e sim, não se importam tanto com, né? Porque para você conseguir entregar saúde e bem-estar, você precisa entender o que é isso no projeto arquitetônico, você precisa estudar, você precisa se qualificar, você precisa buscar, né, as certificações que o meu irmão e o meu pai estão buscando desde muito tempo. é muito legal ver a foto de vocês, né, da Esquadra Seminari, liderada pelo Vicente, né, o Rodrigo, você, o seu irmão gêmeo, o Renan, né, a gente não falou do Sim, Renan ainda. Eu vi um conteúdo do Renan sobre um material que eu acredito ser revolucionário, alguma coisa relacionada a isopor, que tinha umas estruturas. Você pode falar um pouquinho disso? posso. Esse sistema, nós já construímos algumas casas aqui em Bragança, inclusive a casa do Rodrigo é Ah, que construída com esse legal. sistema. É o sistema que é chamado de EcoGrid, Uhum. tá? Ela é da LCP Engenharia, né? E é um sistema realmente revolucionário, porque além de buscar maior sustentabilidade na fabricação, porque uma casa feita com esse sistema praticamente não sai caçamba de resíduo da casa. Nossa. Olha só que interessante, né? Eu vim da área automotiva para a área da construção civil. Na área automotiva, a questão de
de custos, de desperdício, de assim, qualquer caçamba que sai de aço desperdiçado de uma fábrica é um pecado, né? E aí eu me deparei com a construção da casa, com a pessoa levantando parede de bloco cerâmico ou bloco de concreto, e de repente sai cortando e quebrando para passar a infra de elétrica, hidráulica, e vão saindo caçambas e caçambas de resíduo. Que dor. Eu olhava para aquilo e falava, meu Deus, né? Isso não deve estar certo, né? Que pecado. E aí o Renan trouxe, né, esse material. Na verdade, ele ficou 2 anos em contato com a empresa de engenharia que trouxe isso, que patenteou aqui no Brasil, que certificou aqui no Brasil, né, para atender as normas aqui do nosso país. E foi visitar diversas casas que já estavam construídas para ter a garantia de que seria um material ali que não teria patologias depois, que realmente ia entregar o que era prometido. Depois que ele viu como era bom, a gente começou a sugerir para os clientes e a utilizar. Então, esse sistema ele consiste realmente de um núcleo de EPS, que é o isopor. Sim. Né? Então, ele tem um núcleo de EPS, ele tem malhas de aço dos 2 lados do isopor, tem treliças que dão o componente estrutural ali entre essas malhas, e depois vai concreto projetado, uma massa de concreto dos 2 lados da parede. Isso, quando está pronto, ele vira como se fosse uma rocha, né? É tão resistente, tanto que ele não precisa de pilar, não precisa de... Né, praticamente não usa vigas, então ele é realmente estrutural, o sistema, e a casa fica com um desempenho gigantesco térmico, por exemplo, né? Então, uma casa que, por exemplo, vamos supor que essa parede que está aqui do nosso lado, pegue bem o sol da tarde, o sol está caindo ali daquele lado. O que vai acontecer quando for umas 5, 6 horas da tarde? Essa parede vai estar muito quente. Você vai medir a temperatura fora da parede, às vezes ela está a 60 graus por causa da incidência do sol. Com esse sistema, como ele tem um núcleo de EPS, você coloca a mão na parede pelo lado de dentro e ela está a temperatura ali ambiente, 20 e poucos graus. Então é maravilhoso. Então a gente consegue usar esse sistema, não necessariamente você precisa construir uma casa inteira desse material, mas você pode usar como uma composição. Por isso que a gente fala que é a questão do projeto e do planejamento. Essa parede, ela pede um isolamento melhor. Que material que a gente pode usar para dar esse isolamento mais interessante ali? Né? Então, como eu tenho o Renan, que é engenheiro civil, formado pela Unicamp, junto comigo lá, eu fiz mecatrônica, ele fez engenharia civil, então ele conhece muito de materiais e ele consegue, depois que o projeto está pronto, olhar para aquele projeto e falar, olha, aqui eu sugiro esse material, aqui esse. Pode ser um misto, né? Não precisa ser toda a casa de um material só. O mais inteligente é você entender qual material é mais adequado para cada parte da casa e fazer o seu planejamento da construção dessa forma. Que incrível. EPS é o material que tem na minha prancha de SUP, inclusive. Então, prova que é bem resistente mesmo. A calor, né? Resistente sim, mecanicamente. Até falar mais fogo e tal, né? Então, assim, na verdade, esse isopor que é utilizado o EPS que é utilizado dentro da parede é diferente do isopor comum que a gente vê, né? Então, ele é um material de engenharia, né, muito conceituado, super estudado, né, e aprovado para essa aplicação, né? Então, realmente, o Renan, né, o Rodrigo busca a tecnologia na área da arquitetura e o Renan está sempre buscando tecnologia na área também da construção, né? Por isso que a Seminária ali, a gente fala que é um escritório muito completo, né? Porque meu pai, né, o Vicente, se formou em arquitetura, a princípio ele fazia tudo, né? Mas depois ele trouxe 3 filhos, cada um cuidando de um pilar, bem diferente ali, mas que integra de uma forma incrível. Foi tudo premeditado, viu? Eu falei isso já para ele, ele falou que não. Bom, Rafael, agora a gente vai emendar a nossa conversa com networking, né? Afinal de contas, vocês têm uma empresa que oferece esse trabalho maravilhoso, e aí é onde entra o networking, né? Mais precisamente, por que você decidiu fazer parte do BNI? Vamos lá, Rê, eu acho que networking é uma coisa básica para qualquer empresa que busca o crescimento, né? Então, eu vim para a Seminária para assumir o departamento comercial e um dos principais pontos que, conversando com meu pai, me motivou a participar
é porque ele falou exatamente que, Rafael, eu estou sempre fazendo projeto, o Rodrigo também, o Renan envolvido nas obras, não tem ninguém aqui fazendo o comercial. O que ele quis dizer com ninguém fazendo o comercial? Ninguém fazendo o network, né? Então, quando eu vim, como eu já trabalhava na indústria, fazendo contato com os clientes, eu já era, né, como se fosse a cara da empresa para os clientes, eu estava muito familiarizado com isso. Eu falei, pai, nisso eu posso ajudar, né? E então eu sempre quis, né? Meu interesse desde que eu entrei na Seminária era fazer parcerias, né? Parceiros de negócios, imobiliárias, né? Corretores de imóveis, construtores, fornecedores. Eu sempre busquei esse network. E o BNI foi por um convite de um desses parceiros e amigos, né? O Gerson, né? O Gerson Yokota, ele me convidou para participar de uma reunião do BNI. Confesso que a princípio eu não imaginava o que era, né? Ainda não conhecia. E quando eu participei da primeira reunião, eu falei, meu Deus, eu preciso disso, né? Porque eu vi empresários de sucesso se relacionando, né? Trocando informações, aprendendo junto, né? Buscando crescimento, né? Todo mundo buscando algo em comum ali, que isso é muito difícil de ver, né? Um grupo realmente movido por um objetivo em comum. E quando eu participei dessa reunião e fui entender um pouquinho mais, a minha decisão foi praticamente instantânea, né? E então eu hoje participo e hoje está dando muito certo e fazendo muito bem para o meu negócio. Excelente, Rafael. Então agora eu vou te convidar a fazer o seu melhor pitch em 60 segundos, porque a gente tem, né, é treinado para isso no BNI, então agora você está convidado para que o nosso público possa te conhecer melhor. Opa, vamos lá, Rê. Meu nome é Rafael Seminari, da Seminari Arquitetura, uma empresa especializada em projetos arquitetônicos e com mais de 30 anos de experiência. Somos pioneiros na região a apresentar o nosso projeto 100% em realidade virtual e também pioneiros na certificação do selo Casa Saudável. Nós acreditamos que o seu bem-estar é único e estamos aqui para melhorar a sua vida. Faça seu projeto com a Seminari Arquitetura e experimente viver bem. Bravo! Muito bom. Então vamos lá. Momento perrengue business. Conta pra gente um momento que você considera um perrengue no seu trabalho. Uma saia justa? Isso, é isso mesmo. Vamos lá, inclusive hoje eu dou risada, né, mas na hora não foi tão engraçado assim. Como eu tenho um irmão gêmeo, né, você comentou que é o Renan, que cuida da parte de obras, né, geralmente é ele que está em contato com o cliente e obra não tem o que fazer, né? Quem for construir a sua casa e achar que vai passar 100% do tempo sem ter nenhum perrengue, pode esquecer, nem vai construir. Existe, né? E foi interessante porque eu tinha acabado de entrar na Seminari, eu estava dentro do escritório e estava saindo. Aí eu saí da porta do escritório, tinha um cliente conversando com meu pai do lado de fora. Ele olhou para mim e falou, Renan, vem aqui e tal, porque lembra que a gente comentou sobre aquele problema e tal, a gente precisa ver como que a gente vai resolver. Aí eu falei, então, eu não sou o Renan. Ele parou porque o Renan é idêntico, né? Principalmente quem nem sabe que tem irmão gêmeo, quem vê pela primeira vez, é idêntico. Era o Renan que estava na frente dele. Aí eu falei, eu não sou o Renan, né? Eu sou o Rafael e tal. Aí ele olhou para o meu pai, olhou para mim e achou que era o Renan, só que brincando, que o Renan estava querendo desviar do assunto. E aí ele falou, não, Renan, sério, lembra que a gente comentou e tal, a gente precisa, né, vamos resolver. Aí eu falei, não, eu realmente não sou o Renan, eu sou o Rafael, eu sou o irmão gêmeo dele e tal. Aí ele olhou para o meu pai e o meu pai falou, não, é verdade. E ele ficou com uma cara, sabe, de tela azul do Windows? Para quem eu sou, né? Eu lembro da tela azul, hoje acho que nem tem mais tela azul do Windows. Né? E ele ficou com uma cara assim de ainda meio não acreditando. Eu tive que tirar meu documento, pegar e mostrar para ele, aí ele ficou olhando assim. E falou, meu Deus, Vicente, assim você acaba comigo, né? Então, na hora, a gente ficou meio assim, e depois ele começou a dar risada junto, mas eu passei por alguns desses, não só com o cliente, mas com o fornecedor. Porque imagina, a pessoa não sabia, não existia Rafael e Renan, era só Renan, de repente surge um sósia, né? Um clone. Nunca vê, né, os dois juntos, né? Vê isso, um, o outro então e de repente... foi muito engraçado, porque, né, hoje a maioria dos clientes acabam virando amigos e tal, né? Hoje a gente dá risada sobre a história, mas na hora ali foi um pouco tenso. Tenso, imagino. Nossa, gêmeos passam muito por isso, né? Bom, Rafael, você gosta de ler livros, filmes? Eu sei que vocês gostam bastante, né? Sim. Filmes, séries, tem alguma indicação cultural para a nossa audiência? Olha, tem um livro que eu achei bastante interessante, que a minha esposa leu,
me recomendou, né, que chama Biblioteca da Meia-Noite. É um livro que é impressionante porque é a história de uma mulher que está numa situação difícil e ela tem a oportunidade, né, ela se vê nessa biblioteca, que é a Biblioteca da Meia-Noite, e ela abre livros, só que na verdade os livros são a vida dela, né? E ela consegue se teletransportar, é uma coisa meio tecnológica, por isso que eu gosto, sou engenheiro também, mas ela se vê numa situação de uma decisão que ela tomou que poderia ter levado a vida dela para uma outra situação. E ela faz isso várias vezes, né? Ela pode fazer isso várias vezes e reviver, né? E tomar decisões diferentes. Ai, que medo disso. Só que o que ela percebe? Toda vez que ela volta, por exemplo, eu não entrei no BNI, né? A minha vida seria diferente. Ela percebe que cada decisão que ela deixou de tomar, ela está numa vida que também tem problemas, que não é perfeita. Nossa, excelente. E aí né, ela vai vivendo, de repente ela vê que sempre, por mais que se eu tivesse tomado aquela decisão, a minha vida seria perfeita. Ela vai para aquela vida e não é perfeita. Eu deveria ter ficado com aquela pessoa. A pessoa também tem problema. Então ela percebe que, na verdade, o importante é você valorizar as pequenas coisas que você tem ali na vida, né? E ser feliz com a decisão que você tomou e levar para frente. Porque se você fica se arrependendo do que você não fez, deixou de fazer ali, você acaba tendo uma vida mais depressiva por causa disso, e não por causa da sua vida em si. Olha, é super interessante o conceito do livro. Né, da realidade. Muito bom. Então é muito bom. Interessantíssimo. Muito bom. Vamos dar risada? Vamos. Então vamos lá, vamos fazer o nosso jogo rápido para encerrar nosso episódio. Vou te falar uma palavra, você responde a primeira coisa que vier à sua mente. Um medo. Qualquer coisa ruim com as minhas filhas. Um destino para viajar. Sul da França. Uma qualidade que você admira. Honestidade. E você não suporta? Mentira. O que você adora, Rafa? Viajar. Morre de rir quando? As minhas filhas fazem maluquices. Elas são lindas. O que você menos gosta em você? Acho que é a minha dificuldade de falar não. E o que você mais gosta em você? Minha paciência. Muito bom. Rafael, conta para a nossa audiência como que eles podem acompanhar o trabalho da Seminare, contatar vocês, redes sociais, etc. Olha, Rê, quem quiser acompanhar mais o nosso trabalho e entrar em contato com a gente, pode tanto entrar no site, né, que é o seminare.com.br, ou então seguir o nosso Instagram, que é o @seminariearquitetura. Lá vai encontrar projetos, vai encontrar falando um pouquinho mais sobre o HBC, Selo Casa Saudável, sobre as nossas formações, sobre tudo que a gente está fazendo. Obrigada pela sua presença, Rafael. Uma alegria ter você aqui, compartilhando o seu conteúdo, sua experiência, né, e o trabalho do time da Seminare. Vicente foi esperto, montou um time bom ali, viu? Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem para se inscrever no nosso canal, se você ainda não é inscrito, curtir esse episódio, compartilhar com alguém que possa ser útil e acompanhem nossos conteúdos também no YouTube, Instagram e Spotify, @BNI Rubi. Até a próxima!